dia, meus queridos! Hoje nós vamos gravar uma aula especial para você de questões de matemática para concurso público. Antes de mais nada, eu peço a você, dê o seu like para que ajude o canal a crescer, queridos. Se não for inscrito, se inscreva em nosso canal, pois nós temos vídeo todos os dias. E esse mês agora de abril nós vamos ter muita novidade para você. Então, meu querido, se inscreva no canal, dê like, compartilhe com seus amigos. Se tiver dúvida, manda no meu e-mail matemáticamideia@gmail.com. Pode ser qualquer banca, pode ser qualquer tipo de prova, estou à disposição para poder te ajudar. Então, sem mais delongas, vamos à primeira questão. O senhor Silva deseja cercar com tela uma região retangular, e possui material para um comprimento total de 200 metros de cercado, para conseguir uma área de 4.950. Bom, meus queridos, antes de continuar, eu queria te dizer duas coisas aqui. Ó. Aqui ele está relacionando com área, e aqui ele está relacionando com comprimento. Comprimento tem a ver com o que, professor? Comprimento tem a ver com perímetro, ok? Então ele tem um perímetro de 200 metros. Porém, cuidado aqui, ok? Ó, olha o que ele diz. Cercada, ele resolveu usar um muro como sendo um dos lados. Quer dizer que um dos lados, ele vai ser o quê? Um muro, como sendo um dos lados. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer essa parte do muro aqui, ó, muro. Esse lado aqui eu vou chamar de Y e esse de cima X, e embaixo eu também vou chamar de X, ok? Então esses 200 metros vai ser X mais Y, que é igual a 200, ok? Então nós temos de antemão que 2x mais y vale 200. Então, nós temos que 2x mais y é igual a 200. Então, essa será a nossa primeira equação. Então, essa primeira equação vai ser 2x mais y igual a 200. E agora, professor, o que é a área, queridos? A área é o produto de duas dimensões. Então, se eu pegar essas duas dimensões aqui, ó, x e y, então, se eu multiplicar essas duas dimensões, ou seja, x vezes y, eu vou encontrar a área desse retângulo, que vai ser igual a 4.950. Essa seria a nossa segunda equação. Queridos, a minha técnica é simples para resolver esse problema. É muito simples. Dois números que multiplicado dê 4.950, cujo dobro de um número somado com o outro dá 200. Então, meu querido, a técnica, em vez de você resolver volta aqui para mim, ó. Em vez de você querer resolver por equação de segundo grau, vai gastar tempo, vai fazer tudo isso, não. O que você vai fazer? Você vai fazer fatorando esse 4.950. Então, vem para mim aqui, ó. Vamos colocar ele aqui em cima, ó, só para você entender a ideia. Então, nós vamos fatorar. Pego 4.950, e nós vamos fatorar esse número para você entender o que eu vou fazer com ele. Nós vamos fatorar esse número 4.950. 4.950 por 2 dá 2.475. Por 3 dá 825. Por 3 de novo, 275. Por 5, 55. Por 5 dá 11. E por 11 dá 1. Ok? Então, meus queridos, entenda bem o que está acontecendo. Esse número 4.950 na forma fatorada, vem para mim aqui, ó. Esse número então ficou o quê? 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5 vezes 5 vezes 11. Só que agora eu tenho que olhar para onde? Professor, 2x mais y tem que dar 200. Perfeito.
Então nós vamos fazer um jeito aqui, ó, tem que dar 200, vamos pensar comigo. Se eu pegar aqui, ó, tem que fazer gerar só dois números. Quantos números eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu pegar aqui, ó, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 5 dá. Então, esse valor todo aqui dá 45. Ok? Ah, professor, que lindo isso. Exato. E o que sobrou, queridos? Vem para mim aqui. O que sobrou? Professor, sobrou o 2. Ó, sobrou o 2. Sobrou o 5. E sobrou o 11. Olha só que lindo isso. 5 vezes 11 dá 55. 55 vezes 2. Então, se eu multiplicar o 2 com o 5 com o 11, eu vou encontrar exatamente 110. Só que ele diz que o dobro de um número mais outro tem que dar 200. Pronto, acabei de descobrir. O meu x, vamos fazer aqui, ó. O meu x vai valer 45 e o meu y vai valer 110. Por quê, professor? É elementar, meu caro Watson. Qual que é o dobro de 45? O dobro de 45 dá 90. E 90 com mais 110 dá 200. Encerramos o valor de x e y. Perfeito isso. Mas ele quer saber qual é o perímetro desse cercado. Bom, meus queridos, então, na verdade, como nós já sabemos que essa medida aqui, ó, x, mais esse y, mais esse outro x, o texto já tinha dado que vale 200, o que restava saber era a medida do quê? Ah, professor, o que restava saber era a medida do muro, que é o mesmo valor de y. Que y vale quanto? Ah, professor, y vale 110. Portanto, queridos, então o perímetro, chamado de P, vai ser o quê? O 200 metros, que é o x mais y mais x, que ele já tinha dado. O que restava para nós era saber o tamanho do muro, e o muro é a mesma medida que y, que vale 110. Portanto, esse perímetro vai ter 310 metros. E 310 metros está na alternativa A. Então, meus queridos, vocês perceberam que todas as vezes que for para cair num problema, que cai numa equação de segundo grau, a técnica que eu desenvolvi é pela técnica do quê, professor? Da fatoração, meus queridos. Pela fatoração. Entenda bem o que eu fiz ali. O que você fez então? Eu percebi o seguinte, eu fatorei os números, encontrei quem? Encontrei os números, os 5 números, daí eu fui ajustar, porque tinha que ser o dobro de um número somado com o outro, tinha que dar 200. Então nós percebemos que os 3 números multiplicados, 3 vezes 3 deu 9, vezes 5 deu 45, esse foi o valor da medida menor, que foi x, e os demais deu quanto? Os demais deu 110. E aí, meu querido, provando que realmente está correto. Por quê, professor? Que se eu tinha 2x mais y igual a 200, o meu x valendo 45 ficou o quê? O dobro de 45 deu 90, somado com 110 deu 200. E aí foi só concluir o quê? Se eu já tinha medida 200, somado com o muro, que eu descobri que era a mesma medida de y, que era 110, eu encontrei então 310 metros, resposta do problema. Se ficou alguma dúvida, mande no meu e-mail, matemáticamideia@gmail.com, ou coloque nos comentários que eu estou aqui para te ajudar. Vamos para mais uma questão. Carlos, Marina, Fabiana e Jorge gostam de praticar corrida como atividade física, mas cada um deles mora perto de um parque diferente e eles nunca conseguem correr juntos. As pistas de corrida que cada um frequenta têm 6, 4, 3 e 5. Respectivamente. Qual seria a distância mínima que eles deveriam percorrer para que todos dessem uma quantidade inteira de voltas? Meus queridos, embora as pistas tenham medidas diferentes e eles querem que dê uma quantidade inteira de voltas, basta fazer o MMC. De quem? De 6, de 4, de 3 e de 5. Se eu fizer o MMC de 6, 4, 3 e 5, vamos fazer aqui, ó.
Vamos fazer aqui, ó. Por 2, deu 3, deu 2, deu 3 e deu 5. Por 2, deu 3, deu 1, deu 1 e deu 5. Por 3, 1, 1, 1 e 5. E por 5, 1, 1, 1 e 1. Então, meus queridos, eu vou multiplicar todos esses elementos. 5 vezes 3, 15, vezes 2, 30, vezes 2, 60. Então, para eu garantir que todos dessem uma quantidade inteira de voltas, eu teria, então, qual é a pergunta dele? Qual a distância mínima? 60 quilômetros. Então, toda vez que eu tiver um problema que o evento se repetir, ou ele quer que tenha algo comum, basta fazer o MMC. Ok, meus queridos? Então, alternativa D. Em uma empresa com 30 funcionários, o salário médio é de 2.100. A tabela a seguir mostra o número de funcionários por cargos e o salário, exceto de analista. Bom, meus queridos, uma coisa importante, toda vez que eu tiver um problema de média, ok? Se o texto te der a média, por exemplo, aqui ele te deu a média de 30 funcionários, que é 2.100. Toda vez que eu tenho média, eu vou gerar soma, ok? Então, se eu tenho média, a média de 30 funcionários é igual a 2.100. Então, a média de 30 funcionários é igual a 2.100. Toda vez que eu tenho média, eu gero soma. A soma desses 30 vai ser igual a 2.100 vezes 30, que vai dar 63 mil. Então, toda vez que eu tenho média, eu gero soma. E agora, professor? Agora é o seguinte, eu tenho a quantidade de funcionários, ó, número de funcionários, que é a quantidade, é que eu tenho valor. Toda vez que eu tenho quantidade e valor, eu vou multiplicar primeiro. Então, olha o que eu vou fazer. 3 vezes 5 mil, ó, 3 vezes 5 mil vai dar 15 mil. Vou colocar aqui, ó, 15 mil, que é o 3. Vou fazer aqui de novo, ó. Então vai ficar assim, ó, 3. Sempre que eu tiver quantidade e valor, eu vou primeiro multiplicar. Então, 3 vezes 5 mil gera 15 mil. Ok? 15 vezes 1.200 gera 18 mil. Ok? Quem eu deixei de fora? Quem eu não tenho valor, ó. Eu não tenho o valor. Então, o que eu faço? Ah, professor, eu somo só os dois que eu tenho valor e quantidade, que dá quanto? Dá 33 mil. Mas não tem que dar 63 mil? Tem. Então, por que está dando diferença? Essa diferença de 63 tira 33 é exatamente os analistas que eu deixei de fora, que dá uma diferença de quanto? De 30 mil. Mas qual é a quantidade de analista? Ah, professora, a quantidade de analistas são 12. Então eu pego 30 mil, divido por 12, vou encontrar o valor que cada analista ganha. E cada analista ganha vai ser o quê, queridos? R$ 2.500. E R$ 2.500 está na alternativa A. Se você tiver dúvida sobre média, vai na playlist do canal Aprendendo Matemática através de problemas de média, ok? Mas o segredo é esse, se eu tenho média, eu gero soma. E aí, meu querido, eu faço conforme eu mostrei para vocês e você elimina esse problema de uma forma bem simples. A lama que vazou da barragem do Fundão no dia 5 de novembro de 2015, em Mariana, atingiu o litoral do Espírito Santo, onde fica a Foz do Rio Doce, cuja calha recebeu rejeito de minério de ferro da barragem da mineradora. Considerando que a região do mar atingida tem o formato de um semicírculo de raio 4 quilômetros. Qual foi aproximadamente a área? Queridos, qual é a área? Vamos para mim aqui. Qual é a área de um círculo? Vamos para mim aqui, ó. Qual é a área de um círculo? A área de um círculo é π vezes raio ao quadrado.
Professor, mas ele não quer círculo, ele quer um semicírculo. Semicírculo basta você dividir por 2. Pronto, já é um semicírculo, ok? Então, a área desse semicírculo vai ser o π, que vale 3,14. O raio, que vale 4. Como você vai ter que levar ao quadrado e tudo dividido por 2. Por que dividido por 2? Para se tornar um semicírculo. Portanto, a área desse semicírculo vai ser igual a 3,14 vezes 4 ao quadrado, que dá 16. Tudo isso dividido por 2. Então, a área desse semicírculo vai ser igual 16 dividido por 2 fica 8. Então, vai ficar 3,14 vezes 8. Então, 3,14 vezes 8 vai dar 25,12 quilômetros quadrados. Aproximadamente 25 quilômetros quadrados, que está na alternativa bola. Em uma pesquisa realizada com indivíduos obesos, foi construído o gráfico a seguir com as doenças adquiridas em decorrência da obesidade. A Organização Mundial da Saúde aponta a obesidade como um dos maiores problemas de saúde pública do mundo. A projeção que em 2025 cerca de 700 milhões de adultos serão obesos. Com base no gráfico, qual será aproximadamente o número de obesos com hipertensão em 2025? Bom, meus queridos, o gráfico fala do quê? De obesos. Então, a hipertensão é 62%. Portanto, queridos, o número de obesos hipertensos vai ser o quê? 62% de 700 milhões. 700 milhões. Ok? Então, é só fazer 62 vezes 700. 2 vezes 7, 14, vai 1, 6 vezes 7, 42, e 1, 43, 2 zeros, como é porcentagem, anda duas casas. Então, deu 434 milhões, que está na alternativa D. Economizar água é necessário. Sabe-se que apenas 2 torneiras deixadas pingando da mesma forma, esvazia uma caixa d'água de 1.000 litros em aproximadamente 10 dias e meio. Sendo assim, 3 torneiras pingando dessa mesma forma e apenas elas esvaziam a mesma caixa. Queridos, como é a mesma caixa, continua sendo os mesmos 1.000 litros. Então, você não vai precisar usar esses 1.000 litros para nada. Simplesmente você vai fazer o quê? Ah, professor, então você vai chamar T de torneira, são 2 torneiras, e 2 torneiras esvazia-se em 10 dias e meio, em 10,5 dias, ok? 10,5 dias. Só que ele quer saber 3 torneiras, X dias. Quando eu aumentar as torneiras, vai esvaziar em menos dias. Então, sinais diferentes, eu multiplico isso em linha, por ser uma regra de 3 simples. Então, eu vou multiplicar em linha. Respondendo, então, eu vou ter que 3x é igual 2 vezes 10,5, que dá 21. Portanto, 21 dividido por 3 dá 7 dias. E 7 dias está na alternativa D. Meus queridos, então veja bem, quando você tiver uma regra de 3 simples, inversamente proporcional. Professor, o que é inversamente proporcional? Quando um aumenta, inversamente é isso aqui, um aumenta e o outro diminui, ou um diminui e o outro aumenta, significa inversamente proporcional. E toda vez que for inversamente proporcional, você vai multiplicar em linha, como eu fiz lá no problema, ok? Se fosse uma regra de 3 simples, tá? Diretamente proporcional, aí sim você multiplicaria em cruz. Eu fico muito preocupado com os alunos que geralmente ele acham que regra de 3 é só multiplicar em cruz. Não é assim, queridos. Você tem que ver o problema. Se um aumentar e o outro diminuir, ou um diminuir e o outro aumentar, inversamente proporcional, basta você multiplicar em linha,
como fizemos. Se gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos. Se não for inscrito, se inscreve em nosso canal. Manda o dedo no like, queridos, para ajudar esse canal a crescer. Um grande abraço. Até a próxima. Valeu!